esse projeto de maior importância e que congrega 20 medidas e que agora consolidadas num único projeto devem levar à possibilidade de maior combate à corrupção, não só no sentido de agilizar o processo penal, como também de convocar e estruturar melhor a administração pública nesse combate, mas, sobretudo, na conjunto das medidas, levar realmente a um desestímulo da prática da corrupção que, infelizmente, tem sido até incentivada, diga-se e repita-se, incentivada pela morosidade e pelas formalidades do próprio processo penal, que têm sido utilizados para garantir a impunidade dos corruptos e que nos levou, inclusive, a esse ponto de chegarmos à Operação Lava Jato. Tivesse o processo penal sido tratado de uma maneira respeitosa pelos advogados dos grandes corruptos, não daqueles, naturalmente, os coitados, os pretos e pobres e desvalidos do país, que continuam lotando as prisões sem qualquer auxílio, tá certo? E sem qualquer cogitação sobre a validade ou invalidade das provas, mas tratando-se de grandes corruptos, grandes empresários, notórios políticos. O que temos, na realidade, é um processo penal absolutamente abusado, descaracterizado, e temos também uma administração pública totalmente inerte com referência à atitude dos seus agentes corruptos, seja nas grandes corrupções das empreiteiras, como no caso que vimos agora no Petrolão e também anteriormente no Mensalão, mas também em pequenos casos em que a corrupção está disseminada em todos os setores da administração pública, na medida em que haja um poder de fiscalização ou um poder de decisão que a cidadania deva se submeter. Portanto, esse conjunto de projetos traz uma gama de providências que não abrange apenas, isso é muito importante, a questão da grande corrupção, mas da pequena corrupção também, sobretudo quando fala da questão da prova de probidade, em que é muito importante, e também em outras medidas que realmente poderiam levar ao desestímulo da corrupção em todos os setores. Quero lembrar que não só diretamente o indiretamente o cidadão sofre com a grande corrupção pelo desperdício de recursos públicos que são feitos com esses superfaturamentos de obras, com essas entregas absolutamente incorretas de obras, seus abandonos, mas também no cotidiano, no diário, são extorquidos por agentes públicos que, na medida em que o cidadão precisa fazer uma reforma na sua casa, botar uma parede, e na medida em que ele precisa fazer uma construçãozinha num bairro, ou qualquer, seja ele uma construção grande, importante ou pequena, ou média, ele é extorquido pelo fiscal municipal, de modo que isso tudo, eu fico realmente perplexo ao ler e reler as 10 medidas, como há uma amplitude perfeita dessas medidas, porque a expectativa que tinha eu era no sentido de que as 10 medidas estariam realmente contemplando e focando unicamente o problema da grande corrupção no Brasil. E quero lembrar também que, já evidentemente, desde logo, quero dizer que eu acho que esse projeto é irrepreensível no aspecto do seu objeto, da sua técnica e da sua experiência. Ele leva em conta uma importância muito grande do caráter internacional da corrupção e leva em conta também, nas suas conclusões e na sua apresentação das medidas normativas, da grande experiência internacional a respeito disso. Os 20 subprojetos que estão aqui
todos eles são lastreados em experiências no próprio país, no Brasil, experiências algumas negativas, outras positivas, e também nas experiências de outros países no combate à corrupção. Portanto, não se trata de uma elucubração, no meu entender, como cidadão, que estou aqui como cidadão, no sentido de que isto aqui não tenha lastro. Esse projeto tem um grande lastro na experiência estrangeira, sobretudo quando se fala da questão da prova ilícita, quando se fala do teste de improbidade e outras, todas as medidas que aqui estão abrangidas. E leva em conta, sobretudo, uma coisa importantíssima em matéria de corrupção, de que hoje, em razão dos tratados internacionais, sobretudo o tratado da OCDE, o tratado da Organização dos Estados Americanos e o grande tratado da ONU sobre combate à corrupção, fica evidenciado, e esse projeto atende isto, que a corrupção hoje é o fruto de uma organização, de uma atividade criminosa organizada, é um crime organizado no mundo. E ele não é, como centro do mundo, não é um crime que se localiza aqui no estado tal, no país tal, mas ele tem ramificações, utiliza meios internacionais absolutamente à disposição para essa prática delituosa contra o Estado e contra o poder público e contra a população. Portanto, aqui as 10 medidas levam em conta que se trata de crime organizado. Corrupção é crime organizado. Daí a razão porque todos os tratados e a lei nossa, a lei anticorrupção, reflete claramente isso, que o crime organizado se dá através das empresas que se envolvem na corrupção. Essas empresas se tornam organizações criminosas. Elas que realmente operam a corrupção. Embora elas não realmente construam a corrupção, no caso típico do Petrolão, que essa construção é feita pelos controladores, pelas famílias controladoras das empreiteiras, na realidade são quem usufrui da corrupção é a própria empresa, a ponto de se ter hoje em dia no mundo inteiro uma noção de que não se trata a corrupção mais de uma questão de bribes, uma questão de pagamento de 10%, 3%, 1%, 2% para partidos, para políticos, para operadores, para cambistas, etc. A corrupção, o grande mal da corrupção hoje, ele é isto é importantíssimo a gente verificar de todas as reflexões e tratados internacionais, a devastação da corrupção vem da perda da possibilidade, portanto, do Estado amortizar o capital empregado nas obras. Este é que é o problema. Eu aplico 1 milhão numa obra. A obra é superfaturada 10 vezes, como o caso da Abreu de Lima, por exemplo, Abreu e Lima. Então, o prejuízo que o Estado tem não é a gorjeta que deu de 1%, 2%, 3%, que no balanço da Petrobras chegou a 5 bilhões, 600 milhões, mas é o prejuízo de 42 bilhões que a Operação Lava Jato, pela Força-Tarefa, levantou de prejuízo que a Petrobras teve nas obras todas das refinarias e equipamentos que foram objeto da corrupção. Portanto, hoje em dia fica bem claro que se trata de um crime organizado, que se trata a corrupção de uma perda da possibilidade de amortização do capital que é empregado nisso, e este que está a questão. O prejuízo da Petrobras não é 5 milhões e 600. Não basta, portanto, fazer, como é muito importante, simbólica e didaticamente, levar de volta à Petrobras 1 bilhão e 500 milhões, como já foi feito, eu não sei se o meu cálculo está correto ou não, mas realmente fazer com que se desmanche a organização criminosa que está incrustada nessas empresas, nessas empreiteiras, nessas grandes corporações, nessas grandes corporações que temos hoje no mundo inteiro. Porque a corrupção no Brasil, sobretudo, é fruto da economia de laços. O Brasil é um país ainda que sofre do capitalismo de laços, ou seja, só vale
aquele que tem contato com o poder público, seja ele que for, seja o mandato que for. Então, o empreiteiro, dominado pelas grandes famílias, que há mais de 80 anos realmente são proprietários dessas grandes empreiteiras, eles têm contato com o presidente da República, com os ministros, com este, com aquele, e que permite realmente que criem os cartéis, criem todas as organizações criminosas necessárias para lograr e para realmente criar para a alocação dos recursos públicos um desperdício monumental. A ONU já fez um estudo mostrando que a organização criminosa da corrupção é responsável pela fome, veja a ordem que eu estou falando, pela fome, pela miséria, pela pobreza de 2/3 da população mundial. Num mundo em que você tem hoje um excesso de capitais, porque podem ser investidos, num mundo que você tem uma tecnologia extraordinariamente desenvolvida, ciclopicamente desenvolvida, num mundo que você tem comunicações absolutamente perfeitas, num mundo que permite, portanto, por todos esses fatores, uma transparência enorme, uma transparência efetiva de todos os atos ligados ao poder público e ligados à própria atividade das empresas, em que você tem hoje a questão da governança corporativa nas empresas, você tem o regime de compliance, você tem todos os elementos para criar um mundo de negócios e um mundo de relação de negócios com o poder público que não seja fruto dessa economia de laços, que é absolutamente responsável pela desgraça do Brasil, que é um país de uma potencialidade enorme, um país que tem todas as condições para crescer e fica andando de lado, porque a corrupção domina completamente as relações entre empreiteiros e o poder público. Essa é a verdade absoluta. Não adianta nós queremos abordar isso de outra forma, porque a economia em que o capitalismo, aquilo que saiu na literatura política inglesa, o crony capitalismo, companheirismo de laços. Então, ali, você é amigo do Fernando, você pega um jatinho, dá para o presidente viaja, tem coisas, dá um presente para ele, não sei o quê, dá comissão, dá isso, e assim vai, e as empresas ficam superfaturando, ficam arranjando aditivos, vão se ganhando milhões sem fazer nenhum trabalho. Os trabalhos são atrasados, não existe nenhuma obra que seja entregue no prazo, não existe nenhuma obra que seja entregue no preço, não existe nenhuma obra que seja entregue com a qualidade que ela necessita ser entregue. Tudo, a qualidade, o prazo e o valor da obra são desbaratados, há um desperdício total do investimento público, do capital público naquelas obras, geralmente o Brasil inteiro. Podemos ver isso. Se houver, por exemplo, uma transparência na DENIT, por exemplo, o que se pode imaginar, o que a DENIT poderá trazer de elementos, porque nós temos focado agora na Petrobras, nuclear e outras coisas, mas só a DENIT, por exemplo, trará ao Brasil um escândalo monumental, porque não há uma obra no DENIT. Olha, eu vou dizer o seguinte, não deve haver nenhuma obra no DENIT que não seja um contrato viciado, seja na sua elaboração, portanto, elaboração no sentido da sua licitação, seja no sentido da sua contratação, seja no sentido da sua execução. É uma coisa terrível. Então, nós temos que ter a transparência necessária para que isso não mais aconteça. Temos que ter essas 10 medidas que são importantes, que abrangem também a administração pública. Isso eu ressalto, já estou falando aqui há 3, 4 vezes. Mas as 10 medidas, elas abrangem também a conduta da administração pública. Não é só o Poder Judiciário, nem o processo penal. O que isto é muito importante. Daí a abrangência da experiência internacional na luta contra a corrupção, que nós não tínhamos aqui. Essa experiência foi trazida, inclusive, por essa força-tarefa aí dos rapazes aí do Paraná. Todos eles, eu me lembro, estava outro dia num seminário que você estava também,
Então, estava assim, um é formado em Harvard, o outro também é formado em Harvard, o outro é formado em Yale, o outro é de pós-graduação sobre direito penal, ligado ao colarinho branco, aos crimes do colarinho branco. O outro não, o outro já não era tão importante, ele era formado só na London School of Economics. Então, realmente, esse já estava mais abaixo um pouco, eram uns 4. Quer dizer, ali, rapazes absolutamente competentes para mostrar, inclusive, como o Brasil pode ter quadros excelentes na administração pública, na administração judiciária, no Ministério Público, no sentido de gente jovem que sabe o que está fazendo. O fato de haver juventude não quer dizer que não haja a experiência que possa realmente ser aguda por causa da Operação Lava Jato, ela é também sedimentada pela experiência internacional que eles trouxeram na justificativa desses 10 medidas que foram acolhidas muito bem pela Câmara dos Deputados, através da iniciativa desta comissão, que eu quero, inclusive, dizer que é uma comissão importantíssima no combate à corrupção. Quando foi formada esta comissão, eu fiquei profundamente, como cidadão, contente para saber que a Câmara tem aqui também um trabalho proativo no sentido da luta contra a corrupção. De modo que eu gostaria muito de dizer que não tenho nenhuma restrição ao projeto e tenho, por outro lado, um grande entusiasmo. Mas ao lê-lo e ao relê-lo, já que deveria aqui prestar meu depoimento, que farei, naturalmente, na medida das perguntas que forem feitas, específicas e focadas, eu gostaria de dizer que elas não são apenas frutos de uma experiência e fruto de um trabalho muito bem elaborado, mas elas realmente, cada vez que eu leio, vejo que elas são absolutamente indispensáveis, mais do que indispensáveis. Tá bom? Mais do que indispensáveis, elas são urgentes, elas são necessárias que sejam implantadas já. Nós tivemos oportunidades muito anteriores à Lava Jato, muito anteriores ao Petrolão, que nós poderíamos antecipar de anos essa luta contra a corrupção, e nós não o fizemos porque nós não tínhamos uma legislação necessária para a colocação do processo penal no seu devido respeito, que ele é desrespeitado, ele é utilizado, ele é manipulado, coisa que as 10 medidas que são objeto do projeto 4.850 desta Casa, realmente retifica e melhora, no sentido de acabar com o abuso do crime do colarinho branco, de milhões, advogados ganhando milhões, réus absolutamente sendo absolvidos, tendo realmente se apropriado de milhões, ou bilhões, melhor dizendo, do próprio Estado. De modo que isto é fundamental.